Tudo bem, André, Aninha, Lino, pessoal que está com a gente. Vamos printar e depois vamos ver o que a gente vai falar aqui depois. Tem problema. Desde que a gente defenda bem nosso ponto de vista. Ele abriu o QR Code. Abriu o QR Code. Lino? Vota secreto. Vota secreto. Eu tô vendo ele abrir o QR Code aqui. E eu acho que o mais importante nesse momento, Rizek, é que a análise seja um pouco mais fria desses clubes, né? Eu acho que até os times que estão animando o torcedor, tanto para os que estão passando por sufoco, como é o caso do Palmeiras, o caso do Fluminense, acho que vale uma análise mais fria e menos resultadista. Meus amigos, e eles votaram, hein? Olha, além de votarem, também comentaram sobre o momento que vive cada time do futebol brasileiro. Empolga, anima, sufoco, alerta e decepção. Eles foram classificando os times ali e explicando, né, o momento, comentando o momento sobre ao qual esses clubes estão passando e vivendo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram, inclusive do Clube de Regatas do Flamengo. Roda aí, produção! Abrindo a semana com uma reflexão e uma provocação, chame do que quiser. Nossa equipe, os editores do programa, olharam para alguns times da Série A e colocamos eles em prateleiras. Quem é que está empolgando nessa reta final de pré-temporada, porque é assim que a gente encara os estaduais? A gente só colocou o Flamengo como time capaz de empolgar até o momento. Quem está animando? Galo, Bahia, Corinthians, Inter, Santos, Vitória, não sabe o que é perder um jogo desde a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sufoco. Fluminense e Palmeiras avançaram de fase nos estaduais, mas no sufoco, hein? Até o finzinho, no sufoco. Quem é que tá ligando o sinal de alerta no começo de temporada? Fortaleza, Grêmio, São Paulo, Vasco. Mas o Vasco não classificou? Classificou, mas a gente colocou como alerta. Quem são as grandes decepções até aqui em 2025? Colocamos Botafogo e Cruzeiro. Essa aqui é a opinião dos editores do Seleção, no qual me incluo, e a gente vai colocar a nossa opinião aqui para os debatedores e chegar ao consenso ou à opinião de cada um deles sobre as prateleiras aqui. Beleza, maestro? Tudo bem, André, Aninha, Lino, pessoal que está com a gente. Vamos printar e depois vamos ver o que a gente vai falar aqui depois. Tem problema. Desde que a gente defenda bem nosso ponto de vista. Não, eu acho que está cedo ainda, né? Mas, por exemplo, o caso do Flamengo empolga por quê? Porque terminou um ano, vamos dizer, com ótimas atuações, com o título da Copa do Brasil. E eu acho que o mais importante que aconteceu foi exatamente a questão do planejamento, entendeu? Que o Felipe fez juntamente com a comissão técnica e diretoria, que o Flamengo abriu mão nos primeiros jogos para jogar com a garotada e alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? De certa forma, muita gente achou, não deveria, tal, mas a gente está vendo que hoje, com a rodagem de todo o elenco, a gente vê qualquer time, né, que o Felipe escolha para jogar, eles têm correspondido na parte técnica, na parte física e principalmente na parte tática, que é com a implantação de algumas coisas que ele não conseguiu no ano passado porque estava recém-promovido, né? E hoje a gente vê que a equipe realmente tem todas as condições para o torcedor ficar empolgado. Se vai acontecer, é uma outra história. Lembrando o seguinte, que o Botafogo, ano passado, né, nesse mesmo período, estava numa situação bastante complicada. E terminou o ano com 2 títulos históricos para o seu currículo, né? Mas isso foi uma situação fora da curva, não é uma coisa que vai acontecer em todo o tempo. E acho que o grande problema é exatamente a falta de treinador. E a falta de treinador se reflete até no comportamento de alguns jogadores, que é o caso do Barbosa. Se tivesse um treinador, não vou dizer nem do Arthur Jorge que foi embora, mas um treinador de pulso firme ali, duvido que algumas coisas que aconteceram nesses dois últimos jogos, que inclusive podem, né, complicar toda a trajetória dele, né? Principalmente no ano passado também, onde ele foi uma das referências do Botafogo. Se você tem um treinador capaz que vai ali e bate na mesa, duvido que aconteceria. Aconteceu porque, infelizmente, quem está no comando agora e não tem culpa nenhuma disso, quer dizer, não tem a bagagem, as costas largas para chegar e fazer uma cobrança. E está pagando exatamente por isso. O 9º lugar, né, em 12 clubes no Campeonato Carioca, por mais que esteja jogando com time sub-20, não é de acordo com aquilo que o Botafogo fez no ano passado. Estou 100% contigo, maestro. Assina embaixo dos seus comentários aqui. A gente está falando de vários times
E o nosso megafone tem uma pergunta para você que nos acompanha, que é específica de Campeonato Paulista. Quem é o favorito para levantar o título em São Paulo, pensando nos 4 grandes? É o Corinthians, a melhor campanha? É o Santos, que com o Neymar mudou de astral, mudou de time, de astral, de posição? É o Palmeiras, do Abel, buscando mais um campeonato estadual? Ou é o São Paulo, correndo por fora? Digo correndo por fora porque foi um time que não chamou tanta atenção durante a fase de grupos, classificou em primeiro. É o São Paulo, é o Palmeiras, é o Santos, é o Corinthians. Você aponta o seu smartphone para o QR Code e vote à vontade. Perguntaremos a sua opinião. E também aquilo que Ana Thaís e Carlos Eduardo Lino, que está filmando tudo. Está filmando o megafone. Ele votando, abriu o QR Code. Tá votando. Abriu o QR Code. Lino? Voto secreto. Voto secreto. Voto secreto. Eu tô vendo ele abrir o QR Code aqui, Eu acho que ele votou no Corinthians, deu um salto o Corinthians. Ele apontou o QR Code e deu um salto ali na hora. Foi? Foi. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Bem-vinda à seleção. Tudo bem, Rizek, Maestro, Lino? É legal olhar essa tabela, né, ou essas prateleiras aí desse começo de temporada, porque quem está com sinal de alerta ligado, decepção, sufoco, já pode corrigir a rota, né? Ou já pode realinhar os chakras aí do time, que eu acho que é isso que está fazendo falta. E é para isso que serve mesmo essa pré-temporada maluca que a gente está vivendo, né? Inédita no futebol brasileiro. Teve time aí que saiu do país, teve time que treinou no frio, teve time que começou jogando com sub-20, teve time que antecipou, né, a chegada dos principais, começou já a dar mais rodagem para o time principal. E eu acho que o mais importante nesse momento, Rizek, é que a análise seja um pouco mais fria desses clubes, né? Eu acho que até os times que estão animando o torcedor, tanto para os que estão passando por sufoco, como é o caso do Palmeiras, o caso do Fluminense, acho que vale uma análise mais fria e menos resultadista, porque tem resultados desse começo de temporada que ele diz mais sobre o começo de temporada do que sobre o time. Em algumas situações, né? Tá não sei quantos jogos com invencibilidade, ou não tá tão bem, foi lá e conseguiu uma classificação na última rodada, mas tá jogando bem, tá rendendo. O Palmeiras, o Abel tá deixando muito claro que ele quer mais reforços, que ele quer deixar o time mais competitivo, agora com jogadores de um outro perfil. O Botafogo não me surpreende, porque pela falta de planejamento que teve desde a virada, né, da saída do Arthur Jorge até aqui, não tem se mostrado para fazer nada diferente disso, diferentemente do Cruzeiro, que foi ao mercado, trocou de técnico, teve 3 técnicos em um mês, está tentando organizar a casa. O momento é esse, né? Eu acho que até para os times que empolgam, né, como é o caso do Flamengo, se a gente comparar com o início da temporada passada, empolgava da mesma forma. Estava invicto com o Tite, não sofria gols, a gente sentava aqui para falar, olha, o Tite está organizando defensivamente o Flamengo, e depois, no final do ano, a gente viu o que deu. O diferente do Flamengo do ano passado para o desse ano é o trabalho do Felipe Luiz, que chama muito atenção, que eu acho que é um treinador que a gente vai falar muito bem dele pelos próximos muitos anos, quero acreditar nisso. Eu acho que a empolgação diz muito sobre o trabalho do treinador, e o que é uma grande novidade, né? Porque bons jogadores nós sempre tivemos aqui no futebol brasileiro dentro da nossa realidade, mas para peneirar bons treinadores a gente estava sofrendo, e ele surge como uma grande novidade, uma novidade positiva aí do nosso futebol. Aí uma diferença em relação ao Flamengo do ano passado é que o ano passado o Flamengo rodou muito pouco o elenco no estadual. Aliás, praticamente não rodou. O Flamengo jogou com o Pedro fez 15 jogos de estadual, o Arrascaeta fez 14. E estou citando jogadores que em algum momento na temporada abriram o bico, juntando o calendário de seleção de clubes. E esse ano o Felipe claramente... Um planejamento. Está avisando, inclusive, que não vai desgastar o elenco mais que o necessário. Eu acho que essa é a grande diferença, é a performance, né? Como está fazendo o time. Sim. Essa é a grande diferença em relação ao ano passado, que você podia ganhar, você podia fazer o que fizesse, mas como desempenho de verdade, e não é o desempenho de 11 titulares, é o desempenho de todo o elenco, né? E isso eu acho que tá fazendo a diferença nesse momento. E assim, acho que deu pouco tempo dos times como um todo se transformarem radicalmente em relação ao ano passado. Então o Flamengo já traz a empolgação do fim do ano passado com o Felipe Luiz para esse ano, seguiu a empolgação. O Corinthians, eu vou até levantar, porque eu acho que houve uma rara aprovação dos comentaristas às ideias hoje dos editores. Até agora, nem a Ana, nem o Maestro cornetaram as nossas classificações. Não sei quando chegar o Lino. Então, assim, o Corinthians traz do ano passado também. O Corinthians terminou o ano passado como o paulista de melhor bola, né? De melhor momento. Apesar do vice-campeonato do Palmeiras. Traz um pouco para esse ano. A exemplo do Inter,
Exemplo do Vitória, o Santos tem a novidade do Neymar, que eu acho que transforma qualquer time. O Bahia está sólido, né? Nas 3 competições, estadual, Copa do Nordeste, é líder do grupo dele, e na Libertadores trouxe uma mensagem muito boa. Então o Bahia melhorou em relação ao ano passado. Sufoco é uma constatação, não tem como rebater isso, né? Fluminense e Palmeiras. O Galo, você esqueceu o Galo ali. O Galo é uma novidade. Eu acho que o Galo, que terminou ano passado muito mal, trocou de técnico, trocou de elenco. Ele trouxe um treinador que conhece como poucos o clube, né? Perfeito. E está dando sinais de que vai ser competitivo esse ano. Apesar do que até havia anunciado a direção, esse ano é um ano de segurar o freio e tal. O Galo tem dado sinais de que pode ser competitivo com os jogadores que está trazendo. O alerta é porque o Fortaleza não faz uma grande campanha na Copa do Nordeste, não está jogando tão bem assim no estadual também. O Grêmio se classificou de um jeito preocupante na Copa do Brasil. São Paulo ficou 5 jogos sem ganhar no estadual. Vasco, mas tá classificado o Vasco. Tá, né? Mas com um futebol que o próprio Carille classificou hoje como a 4ª força dos grandes no Rio de Janeiro. E a decepção eu acho difícil rebater. Porque o Botafogo foi o grande time da temporada passada, já perdeu 2 taças, está quase jogando fora a 3ª nesse momento de pré-temporada. E o Cruzeiro, que foi a 6ª melhor campanha do estadual, está fora agora da decisão. Quero saber se o Lino vai assinar embaixo desses times ou se ele tem discordâncias aqui desse comecinho de seleção. Tudo bom, Lino? Tudo bem, sim. Ana Thaís, Maestro Júnior. Eu não gosto da hierarquia que vocês fizeram ali. Eu acho que o alerta está acima do sufoco, né? Acho que o Vasco está quase no sufoco, porque o Vasco também passou num momento de aperto. Na verdade, não tem hierarquia, não. A gente só foi colocando... Vocês só distribuíram ele. Se tivesse alguma hierarquia, eu discordaria. Acho que isso aí, como análise do que aconteceu até agora, é bom que a gente diga isso, por favor, não é uma projeção para o Campeonato Brasileiro. Ninguém está imaginando o que vai ser a temporada. Eu imagino que a equipe tenha usado como critério o que aconteceu até agora. E o que aconteceu até agora é isso. Sim. Esse é o retrato. Sem dúvida nenhuma. E principalmente o retrato da decepção, né? Decepção do Botafogo, que não se estruturou na temporada para enfrentar os desafios que ele tinha. Mas ano passado fez assim e deu certo. Ano passado ele não tinha a Supercopa, a Recopa, não tinha desafios de início de temporada como tem agora. Ano passado o Botafogo não tinha a necessidade de começar depois a temporada, porque ia ter que enfrentar esses desafios contando férias de jogadores, porque terminou mais tarde. Então, o Botafogo tinha tantos desafios na temporada passada que ele deveria ter mais precauções nessa, e não o relaxamento da temporada passada, as despreocupações que ele teve e o começo tardio. Era para começar mais cedo, e a decepção em torno do Botafogo é justamente essa. Por que não se estruturou melhor para essa temporada e para esses desafios? Não interessa ganhar estadual? Claro que interessa. Não interessa a Supercopa, Recopa e ainda está nela, né? Claro que interessa. Precisava ter mais mobilização. É possível que ano que vem, nessa mesma época aqui, os teóricos da obra feita, né, estejam aqui sentados para dizer que bem fez o Botafogo, que não ligou para campeonato estadual, contratou seu treinador mais tarde, treinou com esse treinador durante quase 3 semanas. Queria contratar, mas não contratou, né? E entrou no Campeonato Brasileiro muito bem treinado, descansado, enquanto todo mundo estava estressado. Se alguém falar isso, vai ser um negacionista, porque isso não é o que está acontecendo com o Botafogo, Ninguém está falando agora. Não, mas pera lá. Vai ser um negacionista. Não, mas a realidade não pode confrontar a gente com esse tipo de situação. O Botafogo, veja só, Rizek, vim do futuro para lhe contar que ele contratou treinador, descansou o time, treinou durante 3 semanas, entrou voando no Campeonato Brasileiro, se distanciou em pontos e foi campeão sobrando na temporada. Senhoras e senhores, o Botafogo fez tudo certo. É que o futebol brasileiro tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de destacar, que é o poder da janela de transformar times para melhor e para pior. Meio do ano. É muito rápido, né? Então, por exemplo... Foi o que aconteceu ano passado. Com alguns times. E hoje está demonstrando exatamente que a chegada do Amado e do Luiz Henrique, eles modificaram. Era um bom time. Com eles dois virou um time. Mas Alex Telles e Igor Jesus. Entendeu? Muda completamente de patamar. Mas o Alex e o Igor continuam. Sim. Os que faziam a diferença já vieram porque sabiam que iam embora no final do ano. Senão não viriam. Claro. Essa é que é a verdade. Claro. E esses 2 caras são 2 caras completamente fora da curva. O que não é muda... gente que define. Claro. Sim, é verdade. O que não muda a ideia é de que está tudo errado agora. Perfeito. De que o Botafogo bagunçou. De que o Botafogo não começou bem. Perfeito. Se depois
depois, mais à frente, tudo der certo, Perfeito. não é por causa do que fizeram agora. A gente sabe que existe uma cartilhinha daquilo que não dá certo. Principalmente com aqueles que... Estou dizendo que o Botafogo vai ser rebaixado. Vai preenchendo, Mas né? clube, né? Que, foi rebaixado, você começa com a cartilha. Salário atrasado, troca de treinador, compras mal feitas. Tudo isso é uma cartilha que existe. Infelizmente, o Botafogo, nesse começo do ano, não estou falando de rebaixamento, estou falando de planejamento, principalmente com tudo que aconteceu ano passado. O que aconteceu ano passado é completamente fora de possibilidade, de propósito de acontecer de novo. Perfeito. E esse... A não ser, né, que chegue no final do ano, né, com o time mais ou menos, vai trazer 2, 3 caras daqueles que fazem muita diferença, como os 2 que eu falei fizeram, aí sim, aí você dá uma arrumada na casa, aí o Lino está coberto de razão. A janela é tão poderosa no futebol brasileiro, ela pode ser tão poderosa, que o Corinthians, ano passado, ele saiu da pior campanha da sua história, ou melhor, era o campeonato em que o Corinthians, por mais rodadas em toda a sua história, passava dentro do Z4, mais até do que quando fora rebaixado, em 2007. Ele sai dessa realidade, o campeonato com mais rodadas dentro do Z4 na sua história, para a melhor sequência de vitórias da sua história também. Tudo isso graças à janela, que transformou o time, né? A janela corintiana transformou o time. O Cruzeiro imaginava que a janela transformaria para melhor o time, só que o time se desarrumou com os reforços que entraram. A janela boa é do meio do ano que você fala. É, a janela do meio do ano. Então, a janela do meio do ano, ela é capaz de demolir as análises que a gente faz. E agora a gente está mostrando como o Cruzeiro segue o momento conturbado do ano passado. Que mesmo investindo, trazendo jogadores famosos, caros, isso ainda não virou um time. Foi a 6ª melhor campanha do estadual, muito pouco, né? E agora foi eliminado com justiça pelo América. Então, até aqui, gastar e trazer jogadores famosos, desde a janela do meio do ano passado, não se transformou em bom time no Cruzeiro. Eu agora daria um tempo forte para o Jardim trabalhar e colocar a ordem na casa. Porque só nome, só fama, só dinheiro não está dando bom time no Cruzeiro. Mas eu posso falar mais uma coisa, por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 25, não é isso? 24. 24. O que acontece? Os resultados, eles determinam muitas coisas que acontecem dentro dos times e dos clubes, principalmente. E nada impede, por exemplo, que o Fluminense, que está ali no sufoco, né? Eu até fiz o jogo ontem e não foi contra o Bangu, e não foi aquilo que o torcedor esperava, tanto que vaiou o time no final, em função do resultado, não da classificação, pode perfeitamente no mata-mata ele se transformar, entendeu? Vai pegar o Volta Redonda, que não tem o mesmo peso que se fosse o Vasco ou o Flamengo não, nessa semifinal, e pode perfeitamente chegar à final e ganhar a final. Palmeiras, né, maestro? Exatamente, eu ia chegar aí também. Isso impede por quê? O Palmeiras, mais do que o Fluminense, é um time formado, é um time que tem ótimos jogadores, tem um ótimo treinador e pode exatamente nessa fase mais importante da competição. Eu fui um privilegiado exatamente em 92 por isso. Era diferente o Campeonato Brasileiro. O Botafogo era o melhor time disparado do Campeonato Brasileiro, seguido de Vasco, o Flamengo terminou em 8º. Quando chegou no mata-mata, houve uma transformação mais absurda da parte nossa, né? E o que aconteceu? Bateu campeão. Ninguém apostaria no início do ano, né, que a gente poderia fazer aquilo. E isso pode acontecer exatamente com esses times, não só os que estão no sufoco, mas também aqueles que estão decepcionando nesse momento. Né? Inclusive, assim, o Palmeiras passou no sufoco. O Palmeiras tem a 3ª melhor campanha do estadual. Ele passou no sufoco porque o grupo dele era muito forte. Mas quando você pluga a classificação geral do Campeonato Paulista, vê que o Palmeiras é o 3º, e se ele passar agora contra o São Bernardo, ele leva vantagem contra todos os adversários, menos o Corinthians, em eventual mata-mata, né? Então, assim, você vai dizer que o Palmeiras não... Eu acho o Palmeiras, por exemplo, duvidar do Palmeiras, apesar do sufoco que ele passou, eu acho loucura. Não acho que existam razões ainda para duvidar da temporada do Palmeiras. Ao contrário do Fluminense, que passou no sufoco e já traz a realidade do ano passado de briga contra o rebaixamento. O Santos, você faz uma análise do Santos antes da chegada do Neymar, ela é outra hoje. O Santos, antes do Neymar, tinha 6 jogos no campeonato. E 3 derrotas, só 2 vitórias. Após o Neymar, você tem os mesmos 6 jogos. E aí já muda para 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu sei que o time naturalmente foi
ganhando corpo, os jogadores foram entrando em forma, mas me parece impossível analisar a ascensão santista descartando o impacto que o Neymar tem no time. De tudo, de marketing, de astral, de confiança e de bola. Ontem ele jogou 90 minutos pela primeira vez e eu não sei se os colegas aqui concordam, mas eu não vejo como tirar o Santos da lista dos favoritos do Paulistão com o Neymar em campo. Não, é favorito, tem que... Pelo Neymar e porque o Santos, quando encaixa essa aura competitiva aí no campeonato estadual... Lembra o ano passado? O ano passado foi muito parecido com esse processo, claro. Uma outra situação, não tinha o Neymar, mas quando você percebeu, o time estava bem, estava ali chegando nas finais. Então não dá para tirar do favoritismo, mesmo porque está todo mundo muito nivelado esse ano. Esse começo de Campeonato Paulista está tudo muito nivelado. Embora Corinthians tenha bons jogadores, Palmeiras tenha um bom treinador, o nível de competição nos clássicos, ele diz muito, é muito característico do Campeonato Estadual de São Paulo. Então, por isso que aquela enquete... dá para ficar 25% para cada um ali de quem é o favorito para ganhar o Paulista. Agora a gente já está projetando, Você não né? vê nenhum dos quatro destacadamente acima. Você acha que está bem equilibrado. E nem abaixo também. Mesmo São Paulo, que é o time que dos 4 é o que eu assim, acho que está jogando menos, o clássico no Campeonato Paulista, ele vira muito a chave. Às vezes o time não joga tão bem e consegue ir lá e arrancar um empate, levar uma disputa para os pênaltis. A gente vê o Corinthians recentemente, com 1 a menos, jogando contra o Palmeiras, foi lá e igualou forças. O Palmeiras jogou melhor, poderia ter saído vitorioso, perdeu um pênalti, mas o Corinthians estava ali na dele e conseguiu não sair derrotado. Então o clássico em São Paulo tem um pouco dessa característica, por isso que eu não vejo nenhum time sobrando muito. Nem o Corinthians tem a melhor campanha. Muito pelo contrário, acho que está tudo muito regular. A melhor campanha não adianta. Exato. Já vi a Ponte Preta, né? Isso é uma coisa que realmente é inacreditável, né? Esse regulamento que ele não privilegia aqueles que... Quem ganha jogo. Quer dizer, é um negócio assim que precisa ser revisto também, né? Porque é uma injustiça muito grande. O time que fez uma das melhores campanhas ficar de fora da... Cara, o Palmeiras ele tinha também uma das melhores campanhas, estava fora. Esse grupo é um grupo de muita pontuação, né? A gente pode passear pelos grupos do Campeonato Paulista e mostrar quem se classificou, quem ficou de fora, é o regulamento do campeonato, né? Os times não se enfrentam dentro do grupo, enfrentam os demais, os 2 primeiros de cada grupo avançam e aí vão se enfrentar agora nas quartas. O Corinthians vai receber o Mirassol em jogo único, 2 times de Série A, mas a vantagem do Corinthians é jogar em casa. Empatou pênaltis, né? Não tem vantagem de empate. No grupo B, quem passou foram Santos em primeiro. Santos estava fora da zona de classificação antes do Neymar chegar. E agora ele é o líder do seu grupo. O Bragantino passou em segundo, assegurou a vaga com a vitória de ontem sobre a Ponte Preta, que ficou de fora, não se classifica, apesar de ter uma pontuação alta, né? O São Paulo passou como líder, 19 pontos, vai receber o Novo Horizontino. E no grupo do Palmeiras, é o grupo mais difícil, porque São Bernardo chegou a 23, Palmeiras chegou a 23, a Ponte chegou a 22. Olha isso, gente. A Ponte estaria classificada em qualquer outro grupo, menos no dela, com 22 ficou de fora. Né? E o São Bernardo, líder, por uma vitória a mais, líder, vai receber o Palmeiras nesse fim de semana. Esses foram os grupos do Paulistão. Então tá aí, galera, né? Os campeonatos estaduais entrando na sua reta final. O Flamengo vai enfrentar o Vasco no final de semana. Parceiro, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. O Volta Redonda enfrenta o Fluminense, também chegando, né, ali na reta final em São Paulo, né, no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, e o Campeonato Brasileiro vai batendo as portas, né? E nesse momento, é lógico que eles fizeram ali uma comparação, né, com cada equipe jogando o seu campeonato estadual, e hoje o Flamengo, sem dúvida alguma, e quem está dizendo isso é a própria imprensa, joga o melhor futebol do Brasil. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu tô voltando, trazendo mais um conteúdo para você. Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!